Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo um vídeo então com alguns exercícios, tá? Sobre a disciplina de Tendência e Educação Matemática 1, que vai envolver o estudo das cônicas, tá? Que é o capítulo 6 que a gente estava estudando no nosso livro dessa disciplina no ensino à distância da UBRA, tá bom? O capítulo 7, que é sobre as quádricas, eu já fiz vídeos, postei no meu canal, deixei os links disponíveis lá no aula, tá? Para vocês poderem verificar e dar uma olhadinha para aprender um pouquinho mais. Bom, então vamos lá. Lembrar das nossas próximas avaliações, né? Então, o prazo final da atividade avaliativa discursiva 2, que já está acontecendo, né? É 14 de outubro. Em a atividade avaliativa 2, a objetiva, tá? O período dela vai de 23 de outubro a 3 de novembro. Então, para vocês lembrarem dela também, que faltou, né? Escrever objetiva, tá? Isso aqui é da objetiva, que tem este prazo aí também. Então, para auxiliar nessas próximas avaliações, vamos conversar um pouquinho sobre esses exercícios. Eu peguei alguns exercícios da atividade prática 3, tá? Disponibilizei o gabarito para vocês. E aqui, então, são algumas questões resolvidas, tá bom? Para facilitar. Então, aqui, ó, determine a equação geral da circunferência que possui. Então, esse é o exercício 1. Peguei um exemplo lá, peguei a letra A para resolver com vocês. Então, se a equação geral da circunferência, ela é x menos a primeira coordenada, né, a coordenada x do centro, elevado ao quadrado, mais y menos a coordenada y, né, do centro, que a gente representa por b, para não confundir as variáveis, né, elevado ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, se eu quero, né, a equação geral, e eu tenho o centro em 4 e 7 e o raio igual a 5, basta eu colocar a forma geral da circunferência. Então, fica x menos 4, que é a primeira coordenada, y menos 7, que é a segunda coordenada, né, a coordenada no eixo y, e o raio, então, como é 5, fica 5 ao quadrado, 25, tá bom? Então, no número 2, a gente tem assim, determine o centro e o raio das circunferências de equações. Então, agora é o contrário. Te deu a equação e você vai, né, entregar de como resposta o centro e o raio. Então, a equação é, eu peguei a letra C, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y menos 10 igual a 0. Então, eu peguei o centro, né, deslocado, não é o centro 0, 0. Quando é o centro 0, 0, é direto x quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, aqui o centro é diferente de 0, 0. Bom, primeiro, juntar quem é x com quem é x e quem é y com quem é y, tá? Então, aqui, ó, eu já juntei, ó, x ao quadrado mais 2x. Y ao quadrado menos 6y. O que é a ideia desses outros valores que estão junto aqui, tá? É para completar o quadrado, porque sempre na fórmula da circunferência nós ficamos com x menos, né, a primeira coordenada do centro, tudo elevado ao quadrado, por exemplo. E a mesma coisa vai acontecer com y. Então, eu tenho que escrever o trinômio, né, o produto notável, o trinômio já desenvolvido, para depois escrever ele, né, em binômio elevado ao quadrado, tá? Então, aqui nós temos que completar quadrados, que a gente fala. Então, eu tenho x quadrado mais 2x. Quem é o número que completaria? Bom, aqui para ficar mais fácil, né, dá para dividir por 2 este valor aqui, e elevar ao quadrado, tá? Isso é o jeito mais fácil de fazer para determinar. Então, 2 dividido por 2 é 1. 1 elevado ao quadrado, 1. Pronto, essa parte já está pronta. Então, eu adiciono esse 1 ali, tá? Que é para completar o quadrado dele. Y ao quadrado menos 6y mais 9. Então, eu tenho y ao quadrado menos 6y, né? Então, esse menos 6 eu vou dividir por 2. É menos 3. Vou elevar ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3, 9. Então, quem completa o quadrado é 9. Tá? Isso fica igual a quem? A 10. Ó, se eu adicionei 1 deste lado, eu adiciono 1 do outro lado da igualdade.
Se eu adicionei 9 deste lado, eu adiciono 9 do outro lado da igualdade. Ou eu coloco aqui menos 1 e aqui menos 9, e depois vai acontecer a mesma coisa, tá? Eu vou adicionar ao valor. Daí tanto faz, passa para o outro lado, invertendo a operação. Então, no livro aparecem as duas formas. Então, vocês vão ver depois em parábola e hipérbole, que a gente coloca aqui junto, né? Menos 1, menos 9. É a mesma coisa, ou você colocar direto para lá, tá? Claro, né? É a operação inversa, que apareceria menos 1 do lado, passou para o outro lado da igualdade, então, inverteu a operação, mais 1. Então, quem está subtraindo, passa somando, tá bom? Bom, então, o nosso produto notável vai ficar escrito em x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado. E aqui fica y menos 3 elevado ao quadrado. Como é que eu sei que é 3? É a raiz desse, tá? Por que é menos aqui? Porque aqui o termo central é negativo. Então, o sinal que rege aqui dentro é o termo central. Aqui é mais, então fica mais. Aqui é menos, então menos aqui, tá? Então, o termo do meio define o sinal. E o último termo é definido pela raiz desse aqui, tá bom? Aí 10 mais 1 mais 9 são 20. Então, a gente pode dizer que essa circunferência, ela tem no centro menos 1. Ah, por que menos 1, prof? Porque a fórmula é x menos a primeira coordenada, né? Então, se é x menos a primeira coordenada e a primeira coordenada é 1, então fica menos 1, tá? E aqui seria y menos, né, 3. Então, a coordenada direto aqui é 3 e não menos 3, porque eu tenho que seguir a fórmula, tá bom? Então, em resumo, a gente sempre faz assim, vai para lá e troca o sinal, vai para lá e troca o sinal. Fica mais rápido de pensar, tá bom? Mas o motivo é a fórmula. O raio é sempre a raiz desse último valor. Por quê? Porque a fórmula geral é raio ao quadrado. Então, eu preciso extrair a raiz. Raiz de 20, posso escrever o valor decimal dela ou representar ela pela decomposição 2 raiz de 5. Então, tu faz, tá bom? Aqui, ó. Determine no exercício 3, tá? Determine as coordenadas do foco e do vértice e também a equação da diretriz das parábolas de equações. Então, tem a equação da parábola e tá pedindo foco, vértice e diretriz, tá bom? Diretriz é uma equação de reta, né? E aí, então, o foco e o vértice. Então, vamos lá. Todo o estudo teórico tem no livro, então aqui só exercícios, tá bom? Deixar para ficar mais rápido e mais ativo, né? X ao quadrado é igual a 12y. Essa é a primeira equação, tá? Da parábola. E que a gente sabe dessa equação? Que ela é do formato, ó, x ao quadrado igual a 2py. Certo? Porque ela está com o centro na origem, porque aqui não tem outros valores juntos para completar os quadrados, enfim, tá? Então, o centro dela é na origem, porque ela está direto. X ao quadrado igual a 12y. Ou pode ser apresentado com y ao quadrado, em evidência, que a gente vai ver na próxima questão, tá? Então, se ela é do modelinho x quadrado igual a 2py, olhando aqui, 12 é igual a 2p. Então, eu posso fazer 2p igual a 12 e calcular quem é o p. Logo, o p vai ser 6, que é 12 dividido por 2, que é 6. Calculando esse p, que é o nosso parâmetro, aí eu posso calcular a diretriz, né? A diretriz é menos o parâmetro dividido por 2. Então, meu y vai ser igual a menos 6 sobre 2, o y vale menos 3. Para escrever em equação de reta igualar a zero, então, menos 3 eu vou trazer para o primeiro membro da equação, então fica y mais 3 igual a zero, tá bom? Se começar aqui, ó, x quadrado, nós vamos escrever a diretriz em função dele, do x. Então, y em evidência. Y igual a alguma coisa, tá? Então, por isso que fica y mais 3. Quando for y ao quadrado, corre tudo o contrário. Mas aqui embaixo a gente já vai ver, tá? O foco. A coordenada do foco, quando o centro é na origem, é 0 em x, tá? E P sobre 2, tá bom? Ah, o que é o P sobre 2? É o parâmetro dividido por 2, tá? Então, se o meu parâmetro é 6,
6 dividido por 2, 3. E aí, então, meu foco ficou x0 e o y3, tá bom? Porque a nossa função começa com x ao quadrado, certo? Aqui, nós temos a função começando por y ao quadrado. Então, fica y ao quadrado igual a 20x, tá? Logo, a função é y ao quadrado igual a 2px. Então, 2p igual a 20. O que é 2p igual a 20? P igual a 10, que é o 20 dividido por 2, tá? Aí, a fórmula agora da diretriz. X, então, ó, que lembra aquilo que eu falei, o y está isolado, então tem que tudo ficar, né? X igual, tá? Então, x igual a menos p sobre 2. X igual a menos 10 sobre 2, o x vale menos 5. Então, escrevendo a equação da diretriz, x mais 5 igual a 0. E o foco, como é que é? O foco aqui é o contrário. Ali, ó, escrevi o contrário, a resposta não escrevi aqui. Peraí que eu vou inverter aqui para não confundir. Esqueci de inverter, foi aqui, ó. Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e não botei o 0 para lá. Pronto. Agora sim. O foco, então, ele é o seguinte, ó. A coordenada primeira dela vai ser P sobre 2, porque agora inverteu, né, a função, a equação, então vai ser P sobre 2 e o 0 depois, tá? O 0 vai ser em Y. O 0 é sempre a posição de quem está em evidência, tá bom? Então, eu só tinha confundido a fórmula aqui, já troquei. E aqui, ó, resposta, 10 sobre 2, 5, e depois o 0, tá? Então, foco certinho. Bom? Então, cuidem com isso, só para não se atrapalhar quando começa com x² ou quando começa com y². Determine a equação da parábola em cada caso. Bom, letra A. O vértice na origem, 0, 0, e a diretriz y igual a menos 4. Então, agora nós vamos fazer o trabalho inverso, né? Antes a gente tinha a equação, chegava no centro, né? Chegava lá na diretriz, né? E calculava o foco. Agora, nós temos, né, um vértice, então temos dois dados e a diretriz. Então, através desses dados, eu vou escrever essa equação. Bom, sabemos então que se a diretriz está y igual a menos 4, vamos voltar aqui um pouquinho para rever com vocês. Ó, y igual a menos 3. O formato geral, então, é com x ao quadrado em evidência. Então, o formato desta equação aqui, a gente sabe que começa com x². Logo, eu uso, né, a forma da diretriz para me ajudar. Ó, y igual a menos p sobre 2, tá? Como esse menos p sobre 2 é menos 4, então eu sei que menos 4 é igual a menos p sobre 2. O menos 2 aqui, multiplicando menos 4, significa que o 8 é o p. Então, o valor do parâmetro é 8. Assim, agora, eu posso escrever a equação da parábola. De que forma? Como eu tenho a diretriz y e o vértice é no 0, 0, na origem, é direto x ao quadrado igual a 2py. Substituo no lugar do p o valor que eu encontrei ali, que é o 8, fica 16y igual a x ao quadrado. Bom? Então, aí é a equação. Para cada equação da elipse a seguir, determine as coordenadas dos vértices, dos focos e a excentricidade. Bom, vamos lá então. Então, agora são as elipses, tá? Então, dos vértices, dos focos e excentricidade. A minha equação tá lá, ó, x² sobre 25 mais y² sobre 16. Na elipse, é assim, o eixo maior é sempre o A. Então, eu tenho que olhar aqui embaixo quem é maior, quem é o denominador maior. Aqui. O denominador maior é 25. Isso quer dizer que o A tem que vir daqui, o número dele, tá? A função normal, geral, equação geral, é x² dividido por a², tá? Ou b², né? Só que aqui a gente já sabe que é a, porque é o maior. E o maior é sempre o a. Bom. Raiz de 25, então, porque aqui seria a². Então, raiz de 25 significa que o a é 5. Raiz de 16, logo o b é 4. Então, isso eu tenho que lembrar. Eu sempre tenho que escrever a raiz. Porque na equação geral, ali a representação é a² e b² dos denominadores. Então, todos, qualquer uma das duas, estão elevados ao quadrado.
Então, sempre tem que extrair a raiz. Bom, já sabendo disso, a gente pega lá da trigonometria a relação geral, só que cuidado aqui em elipse, né? É c ao quadrado igual a ao quadrado menos b ao quadrado, eixo maior ao quadrado menos o eixo menor ao quadrado. Então, a gente já tem os quadrados deles ali no denominador, é só utilizar direto. Então, c ao quadrado fica igual a 25 menos 16, que é 9. Então, raiz de 9, 3. Então, eu sei que o c vale 3, tá bom? E agora, com o c valendo 3, eu posso escrever o foco e posso definir a excentricidade. A excentricidade ela é definida por c dividido por a. Se o c vale 3 e o a 5, então ela fica 3 quintos. Se quiser representar decimal, também pode, mas não é obrigatório, tá? Assim já tá ótimo. E os vértices quem são? Bom, os vértices das elipses, eles são opostos, né? Então, a gente sabe que se eu tenho uma coordenada positiva num dos lados, eu vou ter a coordenada negativa do outro lado, tá bom? Então, vamos lá. Considerando aqui que só tem x quadrado e y ao quadrado no numerador, que não tem menos ou mais alguma coisa, significa que o centro desta elipse está na origem, 0, 0. Então, eu não modifiquei ela do centro 0, 0, tá? Ela não está deslocada, que a gente fala. Então, direto, um vértice sempre vai ser a coordenada 0, tá bom? Porque a distância do centro, né, que a gente sempre segue. Então, se o centro é 0, 0, então ele vai continuar em cima dos eixos. Ou o vértice vai estar sobre o eixo Y ou sobre o eixo X, tá? Estando sobre o eixo X, eu tenho as coordenadas que são A, né, como o eixo X, em cima do eixo X, e a coordenada Y como 0, tá bom? Então, ó, se o A é 5, então eu tenho um vértice 5 e 0 e o outro vértice menos 5 e 0. Um fica no menos 5 no X e o outro 5 no X. Esse é um vértice, para depois desenhar a elipse, tá? Então, menos 5 e 5. Agora, do eixo Y, para resolver eles, então significa que é 0 em X e o B, né, em Y. Então, B menos 4 e 4. E aí eu tenho, então, sempre 4 vértices para a elipse, tá bom? E os focos a gente faz com o C, certo? Então, menos 3 e 0, 3 e 0. O foco sempre está sobre o eixo maior. Então, como ele está sobre o eixo maior, que é o X, aqui, porque o X que contém o A, então ele fica com a coordenada em X numérica, que é o C, e a outra coordenada 0. Bom? Que ele fica sobre o eixo maior. Então, vamos continuar. Próximo. Determine a equação da elipse em cada caso. Eu peguei um aqui. Possui centro na origem 0, 0. Um dos focos é 2 e 0. E um dos vértices é 3 e 0. Bom, claro que sabendo que o vértice é 3 e 0, eu sempre sei que o outro vértice, né, é o oposto dele. Então, é menos 3 e 0. Tá bem na mesma linha, só trocar o sinal, tá? Então, 3 e 0, menos 3 e 0. Então, esses são vértices que eu já conheço. Se o centro é na origem, também facilita para a gente já saber, né, que uma do foco também é 0, que é o que aparece aqui, ó. E aí, então, fala que uma das coordenadas do foco é 2, ó. Como o maior segmento contém os focos, logo o A é 3. Então, eu posso dizer que o A é 3 não influenciada por essa letra aqui, tá? Mas sim por aqui, ó. Como o foco tem a coordenada no eixo X, eu sei que ele está sobre o eixo X. Então, se ele fica no segmento maior, eu posso definir, então, que este valor aqui é do eixo maior, que é o A. Então, o meu A é 3 e não o meu B. E o B eu vou ter que calcular, daí eu posso calcular, tá? Então, pela relação trigonométrica, a gente utiliza L para calcular agora B. O C eu tenho que é 2, então 2 ao quadrado. Aí eu defini que é A, né? Por esse motivo do segmento maior contém o foco. Então, ele é o maior, 3 ao quadrado.
menos b ao quadrado. Aí, substituindo, fica 9 menos 4, e eu passei o b em evidência porque eu quero descobrir ele. Como ele está subtraindo, ele vai somando. E este 4 está somando, passa subtraindo. Raiz de 5, tá? Então, a gente sabe que aqui na fórmula vai b ao quadrado. Então, raiz de 5 elevado ao quadrado fica 5. E 3 elevado ao quadrado fica 9. E aí, eu já identifiquei e consegui fazer a fórmula da elipse, tá? X ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 5 igual a 1. No exercício 7, diz assim: para cada equação de hipérbole a seguir, determine as coordenadas dos vértices, dos focos e a excentricidade. Bom, a questão que eu peguei foi a letra C. 4x ao quadrado menos y ao quadrado menos 36 igual a 0. Bom, como é que a gente faz, então, para resolver a equação da hipérbole, tá? A equação da hipérbole, que difere da elipse, é que uma das duas frações, tá, vai ser representada, vai estar com negativo, ou em y ou em x, o negativo, tá bom? Então, uma delas é negativa, e na elipse as duas, né, são positivas, tá? E a igualdade é 1, então essa parte é igual. Bom, então o que difere ali é observar o sinal. Um dos eixos está negativo, então é hipérbole. Ele me deu essa equação geral, ó, né, que é vértice, foco e excentricidade. Bom, vamos lá. A hipérbole, nós sabemos agora que elas são duas curvas, tá? Então, ela difere das outras estruturas por serem duas. Quando eu tenho aqui igual a 36, porque ela está igual a 0, menos 36. Então, eu preciso colocar o número e isolar as variáveis, tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque meu objetivo é chegar na equação reduzida da hipérbole, para conseguir pegar os outros dados, né, que o exercício está pedindo. Então, eu preciso apresentar a fórmula reduzida. A fórmula reduzida da equação da hipérbole é x² sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, ou eu posso ter y ao quadrado sobre a menos x ao quadrado sobre b, tá? O a, que é o denominador, sempre fica com a variável positiva, tá? Então, isso é bom a gente lembrar. Sempre ele fica com quem é positivo. Então, aqui nós temos positivo o x. Então, nós sabemos que no denominador dele, né, a posição que fica aqui vai ser o a. Então, nós temos que definir quem é esse a. A igualdade na fórmula geral, a fórmula reduzida, é 1. Então, na fórmula geral, nós temos que chegar a 1 aqui. Eu tenho 36. Para chegar em 1, eu tenho que dividir por 36. Se eu faço isso com esse lado da igualdade, eu preciso fazer com esse também. Então, eu divido a equação toda. Então, fica 4x ao quadrado dividido por 36, menos y ao quadrado por 36 e 36 por 36. Aqui ficou 1. Essa permanece como está, não tem, né, como reduzir. 36 dividido por 4, simplifica, fica 9. Essa é a equação reduzida. Dessa equação é que nós vamos tirar as informações, né, para identificar vértice, foco e excentricidade. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui direto, como eu avisei vocês, que quem está embaixo do positivo é A. Então, eu sei que o meu A é 9, então é a raiz, né, porque é o A ao quadrado que está ali. Então, a raiz de 9, que é o meu A, que é 3. Então, eu posso jogar na minha fórmula do triângulo retângulo, da trigonometria. Lembrar que em hipérbole é que a gente soma. Então, é C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, fica C ao quadrado igual a 9, né? Porque é o 3 ao quadrado. Ou pega direto aqui do denominador, porque esses valores já estão ao quadrado. Mais 36, que é o B ao quadrado. Beleza. Somando dá 45, fica a raiz de 45, tá? Aqui até faltou mais ou menos, mas eu coloquei ele aqui. Então, aqui, como nós temos na hipérbole, eu já falei para vocês, duas curvas, então nós sempre temos que lembrar
que aquele valor ali, ele pode ser positivo e o negativo também vai ter, tá? Porque elas são, né, simétricas e inversas, então sempre tem duas curvas. Então, aqui, tem que considerar mais ou menos C, então mais ou menos 3 raiz de 5, que é fazendo a decomposição de 45. Uso decimal. A primeira coisa que dá para calcular rapidinho é a excentricidade, né? C sobre A. Então, 3 raiz de 5 sobre 3, que lembrar ali que é A ao quadrado, então só o A é 3, né? Posso simplificar 3 com 3, a excentricidade fica a raiz de 5. Beleza. Agora eu vou escrever os focos, tá? Como o foco, né? A gente também tem que ele fica no A. Então, aqui não é que ele fique no eixo maior, mas ele fica no A, né? Então, a gente considera menos 3 raiz de 5 e 0 em Y e 3 raiz de 5 e 0 em Y, tá? Então, considera negativo e considera positivo, né? Nós temos as duas, né? Curvas, então, aí os dois focos. Aí, passei. Vou voltar. Pronto. E aqui, no vértice, digitei 2 E's ali, vou arrumar já já. E no vértice, a gente tem a ideia do vértice ser, né? Como a gente tem menos 3 e 0, de onde veio esse 3? Esse 3 vem do A. Então, menos 3 e 0, e o outro vértice, 3 e 0. Bom, são duas curvas, né? Bem parecidas com parábolas, então, por isso, por esse sentido. Então, aqui eu já tenho a resposta de tudo. Dos vértices, dos focos e da excentricidade, tá? Como o X é positivo e o A fica como positivo, por isso que os vértices são representados pelas coordenadas de A e estão na posição X, tá bom? Se eles estivessem embaixo do Y, obviamente, apareceria 0 aqui em X e aqui o valor desta coordenada deste A, tá? Positivo e negativo. E aí em Y, se tivesse abaixo do Y, e se o Y fosse positivo aqui, tá bom? Então, daí tem que ter uma atenção onde posicionar os números. Deixa eu só arrumar esse aí que ficou. Eu vou deixar esse material disponível no aula para vocês e também o link, né, desse vídeo, tá? Pronto. Quem quiser estudar só pelo material vai estar lá também. Pronto. Mais um exemplo, então. Agora um exemplo do exercício 8, tá? Determinar as coordenadas do centro e dos focos das elipses dadas pelas equações. Então, agora já está mais aprofundado um pouquinho, né? São elipses deslocadas da origem, né? Então, a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado na hora de resolver, tá? Então, vamos lá. Tá eu escolhi a letra C, né? Tá na fórmula geral. Então, para a gente identificar os dados que a questão quer, eu preciso escrever na fórmula, na equação reduzida, tá? Então, é isso que eu vou buscar agora. Então, tem mais difícil um pouquinho. Então, primeiro a gente separa, agrupa quem tem X, quem tem Y, tá? Só para organizar a equação. Então, menos 64x mais 25y menos 50y menos 311. Só para organizar ali, coloquei quem tem x, quem tem y, próximos, tá? O que a gente vai fazer agora? Vai colocar um número que estiver multiplicando x quadrado ou y ao quadrado em evidência, tá? Porque a gente tem que escrever na equação reduzida, tem que escrever no formato, então, de um binômio quadrado perfeito. E o binômio quadrado, ele é só x, só y, né? Ele não tem um coeficiente junto ali, tá bom? Então, por isso que o coeficiente dele tem que ser 1. No desenho, a gente já vai fazer isso. Então, colocar 16 em evidência, porque o coeficiente do x quadrado é 16. Logo, aqui, se eu for dividir 16x ao quadrado por 16, fica x quadrado. E no momento que eu divido menos 64 por 16,
eu obtenho menos 4. E, obviamente, o x junto, tá? Eu não coloco o x em evidência aqui, gente, tá? É só o número, é só o coeficiente do x quadrado. Assim também vou fazer agora com o y. Coeficiente do y ao quadrado, então só 25. Aqui dentro fica o próprio y ao quadrado, menos 50 dividido por 25, menos 2y. O outro número continua, menos 311 igual a 0. Agora que vem a grande jogada, e eu acho que é uma das partes mais complexas, né? Para os alunos entenderem. Então, eu vou tentar explicar aqui, que no livro a gente escreve, mas nem sempre, né, dá para se entender bem. Então, vamos lá. O que eu preciso aqui é retornar, né, a escrita do binômio quadrado perfeito. Então, eu tenho que completar quadrados para eu ter o trinômio, certo? Então, eu já tenho uma parte dessa fórmula, x quadrado menos 4x. Quem é o terceiro termo do trinômio? Aí é como se tivesse um ponto de interrogação aqui. Quem é ele, né? Eu vou buscar ele. Como é que eu busco ele? Falei para vocês na questão anterior, eu vou falar de novo. É dividir este aqui por 2, porque a gente sabe da fórmula que é a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Então, por isso que eu estou dizendo que a gente divide por 2, tá? É de lá que vem, é desse formato. Então, a forma mais rápida de associar é menos 4 dividido por 2, menos 2. Elevou ao quadrado? Fica 4. Então, daí você completa o quadrado bem fácil, tá? Então, divide por 2 e eleva ao quadrado. Certo? Lembrar que ele é sempre positivo, porque elevando ao quadrado o número negativo fica positivo. Então, aqui, completou o quadrado com 4. Gente, eu estou acrescentando algo que não existe na equação. Então, a única coisa que eu posso acrescentar é 0. Então, se eu coloquei 4, eu tenho que mostrar tirando 4 também. Porque aquilo ali é só uma ferramenta para eu completar o quadrado. Então, eu tenho que organizar a equação, tá? Ou seria a mesma ideia, né? De eu tirar 4 da equação do outro lado, do outro membro. Mas aqui nós temos um 16 em evidência, então tem que ter calma nessa hora. Então, eu acrescento aqui. Então, se eu coloquei mais 4, eu tiro 4, assim que a gente representa. A mesma coisa nós vamos pensar para o y. Como eu tenho y ao quadrado menos 2y, a mesma ideia, ó. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, fica 1 positivo, que está aqui, tá? Como eu tenho 1 positivo, a gente representa também agora com menos 1. Se eu coloco, acrescento 1, tiro 1 também, tá? A ideia é essa. Daí menos 311 igual a 0. Eu tenho que equilibrar a equação. Por isso essa ideia aqui. Se eu vou acrescentar, eu tenho que tirar, tá bom? Então, fica 16x menos 2, que a gente já queria, né, representar, é a raiz desse aqui, né? Acho que essa parte é mais tranquila, todo mundo sabe. E eu calculando x menos 2, eu tenho que chegar nesse trinômio, então dá para conferir, se tiverem alguma dúvida, né? Menos 64 vem de 16 vezes menos 4, então apareceu aqui menos 64. Y menos 2y mais 1, né? Menos 1. Então, aqui, que a prof tem que colocar um sinal negativo, a prof vai colocar agora. Fica 25, que é positivo. E aqui eu tenho o menos 2y, tá? Então, por isso que o termo central é negativo, a prof vai arrumar esse sinal aqui. E o 25 vezes 1, ele já está aqui dentro. E o 25 vezes o menos 1, aparece aqui menos 25. Menos 311, tá? Deixa eu arrumar rapidamente esse sinal aqui. Viu que até a gente erra, é muito númerozinho para digitar. Acontece. Então, ficou... Arrumar aqui embaixo. O y ali vai ficar negativo, né? É só para eu conseguir trocar esse centro aqui. Então, vocês me perdoem no gabarito que eu coloquei negativo 1, tá? E vocês já considerem que é positivo.
Pronto, vamos apresentar de novo, vamos continuar para finalizar. Então, eu já arrumei ali, me desculpem, né? Muito sinalzinho e a gente acaba também deslizando nele. Então, o negativo aqui é o termo central, então, menos 1. Então, y menos 1. Feita essa parte. Temos o 16x², né? Menos 2 ao quadrado. Esse menos 64, nós vamos adicionar junto ao menos 25 e ao menos 311, tá? Que fica 400, tá? Podia ter feito um passinho a mais, mas tudo bem. Essa parte é uma dedução bem fácil, né? Então, se eu tenho 400 do outro lado da igualdade, eu preciso fazer a divisão toda por 400, e é isso, então, que está aqui na questão. Divisão por 400, divisão por 400. E aqui é 1, porque 400 dividido por 400, né? Então, aqui, na hora de escrever, a gente tem que só fazer as simplificações. 400 dividido por 16, que é 25, e 400 dividido por 25, que é 16, tá? Um é o oposto do outro. Alguns alunos podem achar estranho, às vezes, quando a divisão não dá exata. Mas aí não tem problema. Aqui pode ficar um número decimal, pode ficar uma fração, tanto faz, tá? Nem sempre, né, esses valores de A e B vão ser números inteiros, não é uma obrigação, tá? A gente faz assim nas questões para ficar mais fácil de resolver. Mas pode sim aparecer números decimais aqui fracionários. Agora, aqui, sempre coeficiente 1, tá, gente? Então, aqui pode ser qualquer número real. Aqui, coeficiente 1. Então, a nossa equação na forma reduzida já está pronta. Agora, nós vamos definir, então, o centro, que nós tiramos daqui, ó, mais 2 e mais 1, tá? E esse C nós vamos precisar calcular. Então, C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Como é elipse, o A está o A é o maior. Então, meu A, ele vem daqui. Meu A é 5. Então, na fórmula, A ao quadrado é 25 menos 16, que dá 9, raiz de 9, 3. Tá? Não dá para fazer bem direto. Então, o foco sempre fica no eixo maior. Logo, a coordenada 3 fica pontos menos 3 e 0 e 3 e 0. Coordenada 3 e menos 3 em cima do eixo X. Tá bom? E era só isso para definir. Centro e foco. Certo? Então, já está prontinho. Lembrar que foco, né? Tem 2. Então, temos que colocar ali os dois pontos dele. Tá? Seguindo. Esse número 9, aí mais complicadinho um pouquinho, né? Então, nas seguintes parábolas, determinar as coordenadas do foco, vértice e a equação da diretriz. Só que agora essas parábolas aqui, elas, né, não estão com o centro, né, na origem. Então, a gente vai... estão com o centro, não, desculpe, com o vértice, né, na origem. Então, a gente tem uma dificuldade, né, para fazer ela um pouquinho. Ela fica um pouquinho mais difícil de ser realizada, tá? Mas vamos lá, né? Então, aqui, nós temos a função, a equação geral, como x igual a y ao quadrado mais 2x menos 5, tá? Então, primeiro, a gente tem que organizar isto, né, para conseguirmos calcular, para conseguir realizar o cálculo, né, da nossa fórmula de parábola, tá bom? Então, nós vamos isolar aqui o x, ó, x menos 2x, então ficou x menos 2x fica menos x, igual a y ao quadrado menos 5. Vamos isolar x que está na potência 1 e deixar quem está na potência ao quadrado no outro lado da igualdade. Então, fica x igual a menos y ao quadrado mais 5. Aqui nós temos que o a desta equação do segundo grau, tá? Ignorando x como se o x fosse 0,
nós temos que o A da equação de segundo grau, por isso eu coloquei ele vermelhinho, para não confundir com o outro A, já vamos falar sobre isso. Ele é menos 1, porque é o coeficiente do y ao quadrado. Como não temos o termo central, né, que é só o y, o termo central, então, é 0, né, porque não temos coeficiente dele. E o termo independente é o c, que tem valor 5. Agora, as relações que envolvem esses coeficientes e as outras, né, os outros que a gente precisa, que é A, B e C, os outros componentes, para descrever foco e vértice da parábola, também se usa as mesmas letras. Então, para não confundir, eu usei o A, B e C da parábola como verde, né? Que são as estruturas que a gente precisa para definir os pontos. E A, B, C de coeficiente da equação de segundo grau com vermelhinho, tá? Igual tá no livro também, para seguir o mesmo padrão. 1 dividido por 2p. 1 dividido por 2 vezes o parâmetro, tá bom? Então, eu não conheço o parâmetro, é daqui que a gente vai conhecer o parâmetro. Então, a gente tem que 1 dividido por 2p é igual ao azinho da equação, que é menos 1. 2p passou multiplicando menos 1, fica menos 2p, tá? E o 1 tá ali, ó, na igualdade. Logo, esse parâmetro é menos 1 sobre 2, porque o menos 2 vai passar dividindo. Então, o parâmetro fica menos meio. Para fazer, né, para conhecer o A, e esse é o A do vértice, tá, da parábola, para conhecer este A, nós vamos usar o B da fórmula, né, da equação de segundo grau. E ela diz o seguinte, que o B é igual a menos A dividido pelo parâmetro. Então, eu vou substituir. Então, a mesma coisa deu passar esse menos P multiplicando B, né, para calcular quem é o A e deixar o A isolado. Como o meu B aqui é 0, 0 vezes o parâmetro fica 0. Então, o meu A é 0. Então, eu sei que o A vai ser 0, tá? Para calcular o B do vértice, que é a segunda coordenada do vértice, eu uso a relação de B mais A ao quadrado sobre 2P igual a C. Então, eu uso o C, que é 5, dos coeficientes da parábola, tá? Então, o meu B, ele vai ser igual a C menos essa fração, tá? Então, eu só organizei a fórmula para isolar o B, que é quem eu quero conhecer, né? Então, o C é 5 menos o A eu acabei de calcular, que é 0. E é este A verde aqui, tá? É o A do vértice. 0 ao quadrado, dividido por qualquer denominador, mas mesmo assim eu substituir, tá? 2 vezes parâmetro, mas 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, o B direto é 5, tá? Então, o meu vértice da parábola, como ele é pelas linhas A e B, é 0 e 5. Então, tá calculado o vértice da parábola. Beleza. Agora, o meu foco, tá? Como eu tenho x igual e a parábola y ao quadrado, eu tenho que o foco vai ser a mais p sobre 2 e b no y, tá bom? Então, eu tenho que cuidar, né, quem está deslocado e quem não está deslocado. Então, a mais parâmetro dividido por 2. Então, quem é o meu A? Meu A é 0. Meu parâmetro é menos 1 sobre 2 dividido por 2. Então, calculando isso aqui, fica menos 1 quarto. Somando com 0, permanece menos 1 quarto. E o 5, que é o nosso B. 5, tá? Então, o meu foco é menos 1 quarto e 5. Daí acabou o exercício. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, né? É nisso. Tá? Como eu tenho x isolado e aqui a parábola acontecendo em y ao quadrado, o foco fica somando o parâmetro dividido por 2 primeiro no A, tá? Se fosse y igual, eu teria o inverso. Eu teria o B somando o parâmetro dividido por 2 e o A sozinho. Então, tem que cuidar sempre as fórmulas, tá? Para não confundir, que senão acaba errando o resultado final. Seguindo.
que nós temos o exercício 10, né? Determinar as coordenadas do centro e dos focos hipérboles dados pelas equações. Eu peguei a equação da hipérbole da letra E para resolver com vocês, tá? Então, pegando ela, a gente vai organizar do mesmo jeito. Menos x, depois quem tem y. Então, 9x² menos 18x, menos 4y² menos 8y, menos 31 igual a 0. E aqui tem que cuidar bastante dos sinais, tá? Então, o 9 em evidência, então fica x², menos, como o 9 vai ficar em evidência aqui, fica 2x apenas, né? Porque é 18. E aqui nós vamos colocar menos 4 em evidência. Então, tem que ter bastante atenção agora. Menos 4y² dividido por menos 4, sobra y². Mas menos 8y dividido por menos 4, fica 2y positivo, tá? Porque é menos dividido por menos, então cuidado. E menos 31 normal. Tem que fazer aquele trabalho de novo de completar quadrados, né? Então, vamos lá. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Elevado ao quadrado, 1 positivo. Acrescento 1, tiro 1. Tá? É sempre o mesmo, trocando o sinal, né? Claro, obviamente. Menos 4, y² mais 2y, da mesma forma. 2 dividido por 1 é 1. É 2. 2 dividido por 1 não, é 2 dividido por 2, que é 1, 1 ao quadrado, 1. Embananei tudo na hora de falar, né? Se eu acrescentei 1, então eu tiro 1. Aqui acrescentou 1 e aqui tirou 1, tá bom? Menos 31 igual a 0. Organizando, né, formando o binômio quadrado perfeito, eu fico com 9x menos 1 ao quadrado, né? Lembrar que é 1. Lembrar que é este valor aqui, né, extrai a raiz dele, então 1, menos 4y, e aqui também vai ser 1, porque a raiz de 1 é 1, tá? Aqui é negativo, porque nós temos 2x negativo, e aqui é positivo, porque o 2y é positivo. Aí, seguindo, 31, que é negativo, negativo 1 e negativo 1, tá? Aqui eu tenho que lembrar que é 9 vezes esse menos 1, que é menos 4 vezes menos 1. Eu vou somar esses valores, como todos são negativos, e enviar, né, para o segundo termo da igualdade, tá bom? Então, nós ficamos com menos 9 mais 4, que é menos vezes menos, tá? Cuidado aqui. E menos 31. Adicionando tudo, nós temos menos 36. Aí, pro outro lado da igualdade, fica 36 positivo, tá bom? Eu até coloquei aqui, ó, a descrição, né? Então, aqui fica mais 4, outro lado da igualdade, menos 4, menos 31. Então, fica 31 positivo, menos 9 e 9 positivo. Vou dividir, então, toda a equação por 36, né? Para poder simplificar. 36 dividido por 9 fica 4, 36 dividido por 4 fica 9. E 36 dividido por 36, 1. E aqui, então, os nossos centros, a gente tem que lembrar de trocar o sinal, né? Porque a fórmula é menos. Então, o centro em x é 1, centro coordenado de y é menos 1. Achamos já o centro. Calcula-se o C para a gente poder determinar o foco, né, da hipérbole, que também está sendo pedido na questão. O C na hipérbole é C² igual a A² mais B². Então, eu tenho que é 4 mais 9, né, que os denominadores já estão ao quadrado, que é 13. Então, eu tenho mais ou menos raiz de 13. Então, os focos são... A gente tem que determinar o foco da seguinte maneira, já que ela está fora, né, deslocada da origem, né? Então, aqui nós temos, ó, 1, de onde vem esse 1? É deste, né, o centro, do A, né, 1, menos a raiz de 13, tá? E 1 mais raiz de 13, né, do outro foco, a outra coordenada. E a parte do eixo, da coordenada do eixo Y, fica menos 1 para os dois, que vem na coordenada do eixo Y do centro, que é menos 1, tá? Então, a gente consegue determinar por que o foco
a gente colocou a coordenada dele, então, A, né, mais ou menos, A menos C e A mais C, né? Por que que a gente colocou aqui e não colocamos na coordenada que representa o Y? Porque a gente tem aqui como o X positivo e o Y como negativo, tá certo? Então, o foco sempre fica no eixo A. Então, por isso, o foco aqui fica representado no eixo X, porque ele está sempre junto com o A, tá bom? Não é só nesse sentido, sempre tem que ter cuidado com isso. E o A, por outro motivo também, né, só para lembrar, sempre fica embaixo de quem está positivo. No caso, x está positivo, x quadrado positivo, este é o A. Então, são sempre vários detalhes. É muito detalhinho. É um conteúdo bem difícil esse, tá? Façam com bastante cuidado, sempre olhando muitos detalhes que a gente escorrega, é normal, tá bom? Aqui uma questão similar a 2, da discursiva 2, tá? Alguns alunos estavam me perguntando, então eu preferi fazer uma similar para esclarecer bem, tá bom? Determine a equação geral da hipérbole com o centro 3 e 7 e o vértice 12 e 7. E a excentricidade 5 sobre 3. Bom, para a gente calcular o A primeiro, né, que é um coeficiente que nos interessa bastante, né, para conseguir determinar a equação geral da hipérbole, eu preciso conhecer A e B, né? Não tem outro jeito. Então, vamos lá. Buscar o A ele é sempre definido por essas coordenadas que estão aqui, ó. Então, é a diferença, né, do centro ao vértice de uma hipérbole. Então, do centro ao vértice de uma hipérbole, quantas unidades eu tenho de distância, vamos dizer assim? Então, eu faço isso calculando a diferença em módulo. Então, eu uso 12 menos o 3, que são as coordenadas em x, e vai me trazer o 9, tá? As coordenadas em y aqui, se a gente observar, são iguais, ó. 7 e 7. E precisam ser, né? Uma delas vai ser igual, tá bom? Então, aqui eu já sei que essa parte é diferente, então, por isso, tá? A gente calcula o A por aqui. Então, 12 menos 3, que é 9. Então, agora nós vamos calcular o C através da excentricidade que nos foi dada. Disse que a excentricidade era 5 sobre 3. A gente sabe que a fórmula da excentricidade vem de C sobre A. Então, às vezes, o aluno vai olhar direto aqui C sobre A e vai dizer, esse é o C e esse é o A. Esse traz o valor de C e esse traz o valor de A como herança. Mas como a gente acabou de subtrair aqui e ver que o A é 9, então, com certeza, o meu C não é 5 direto. Então, cuidado para vocês não caírem nesse erro, tá? Eu só posso fazer a associação direto, né? Quando ela não está deslocada, e aqui ela está deslocada. Bom, então vamos lá. Se eu tenho ali C sobre A, que é 5 terços, então eu vou dizer que 5 terços é igual a C sobre o meu A, que eu já calculei, que é 9. E aí eu multiplico, né, os inversos. Então, fica 3C, desculpa, e 45. E aí eu calculo o meu C, que é 15, porque 45 dividido por 3 dá 15. Então, eu consigo chegar no meu C, tá? Fazendo essa ideia ali. Então, cuidado para não escorregar nesse equívoco de já dizer que é direto. Porque a fração, né? A gente sabe que as frações existem elas equivalentes. E a fração 15 nonos, ela é equivalente a 5 terços. E ela vai trazer o mesmo valor numérico se a gente usar o decimal, tá? Mas aí na equação, muda a equação sim. Então, cuidado com esse errinho aí que pode acontecer. Bom, agora já conhecendo o C e o A, eu posso, com a relação trigonométrica, achar o B, tá? Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Meu C é 15, fica 225, 9 ao quadrado, 81. 225 menos 81, temos 144. Então, o B é 12, né? Que é a raiz de 144.
com B sendo 12, né? E a gente tem aqui as diferenças no eixo X, então a nossa fórmula geral desta hipérbole acontece com o x positivo. Então, temos x menos m elevado ao quadrado sobre a ao quadrado, lembrar que o a fica embaixo do positivo, menos y menos n elevado ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, tá bom? Quem é o meu m? Né? De onde ele vem? O meu m vem do centro, que é 3, então x menos 3. E o n vem da outra coordenada do centro, então 7, então y menos 7. Organizei os numeradores, agora eu vou para os denominadores. O a sempre embaixo de quem está positivo, se o x está positivo, aqui fica o a ao quadrado, então 9 ao quadrado. B ao quadrado, 12 ao quadrado. Logo, nós temos 81 de denominador e 144. Então, essa é a reduzida. Só que a questão pede a equação geral. Por favor, tenham atenção, não é a reduzida, então não acabou aqui. Então, ainda a gente tem que escrever ela na geral, tá? Então, eu busco, através da fatoração, né, dos dois denominadores, um denominador em comum, que vai ser 1.296. Aqui eu fiz um passo atravessadinho, não, tá. Só que eu coloquei um aqui e devia ser a mesma fração. Vou repetir essa fração ali em cima, só para não ficar muito confuso. Para vocês entenderem que ela já pode acontecer aqui também, tá? Já estamos colocando o denominador em comum para tudo. Tá bom, deixa assim que vai ficar melhor um pouquinho. A ideia é a mesma. A igualdade aqui tem que ser 1, obviamente que a fração vai ser, né, um valor sobre o outro, né, só para a gente ter como igualdade. Então, o denominador comum entre 81 e 144 é 1.296, tá? Pode obter através de decomposição, né, gente? Não há outro jeito de conseguir, né, definir isso, tá? Fazendo a divisão, por 81 sobra 16, e por 144 nós obtemos 9. Né? Mantém o sinal central ali, mantém ainda tudo ao quadrado como está. E aqui vem um trabalho difícil, né? Eu preciso desfazer, né, calcular os produtos notáveis. Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, sendo que eu fricciono o mouse e passo. 2 vezes o primeiro pelo segundo, então x vezes menos 3 fica menos 3x, 2 vezes menos 6x. Quadrado de menos 3, 9. Então, já calculei. O outro, y ao quadrado fica y ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, como é menos 7 vezes y, menos 7y. Dobrou, menos 14y. Menos 7 elevado ao quadrado fica 49. Então, tá aqui o 49, tá? E 1.296 dividido por 1.296, né? Que a gente já sabe que tem que dar o mesmo valor em cima, porque eu tenho que voltar em 1, tá? Então, é só isso. Já escrevemos, já definimos. Agora, então, nós vamos fazer as multiplicações. E os denominadores, como já estão igualados, nós podemos simplificá-los. Vamos lá. 16x quadrado, fez a multiplicação. 16 vezes menos 6, menos 96x. 16 vezes 9, 144. Menos 9 vezes y ao quadrado, menos 9y. Menos vezes menos, mais 126y. Menos vezes mais, menos 9 vezes 49, 441. E aqui, então, só sobrou o numerador, 1.296. Feito isso, agora nós trazemos, então, o termo 1.296 para o primeiro membro da equação, para igualar a equação a zero, escrevendo a equação geral, né? Então, 144 é positivo, menos 441, menos 1.296, que vai ficar menos 1.593, tá? E aí nós escrevemos primeiro o termo que tem x quadrado, o termo que tem y ao quadrado, seguidos de quem tem x e y. E aí ficou a equação geral da hipérbole, tá certo? Então, gente,
Bons estudos para vocês, que todos consigam realizar, tá? Havendo mais uma outra dúvida, postem lá na sala, né, que ainda vai estar aberta de interação dos conteúdos 2, tá bom? Assistam os vídeos de quádricas, que pode ajudar vocês, por isso que eu ainda não incluí eles aqui nesse material. Já tem vídeos deles separado, tá joia? Tchau, tchau!